Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.
Olá, sou o professor José Ribeiro Neto. Nós vamos continuar com a nossa aula de grego bíblico, ou grego do Novo Testamento, ou também lembra a koiné do Novo Testamento. Nós vamos falar sobre os pronomes nessas aulas que vão seguir, tá? Para nós entendermos como é que funciona no grego os pronomes. Bom, lembrando aqui da gramática grega do Daniel B. Wallace, você pode procurar aí na editora Batista Regular, tá? É um livro mais aprofundado. Nós estamos pegando algumas citações dele, mas seria um estudo posterior quando você quiser se aprofundar mais. Ele vai tratar da parte mais sintática, tá? É uma exegese, mas não todos os aspectos da exegese, mas somente os aspectos sintáticos. Então ele vai falar algumas coisas importantes sobre o pronome. Então o pronome é a palavra usada para designar objeto sem nomeá-lo, ou seja, né? Vai se dar em dois contextos. Seu referencial é conhecido pelo contexto ou uso, quer dizer, você usa o pronome quando você já citou algum adjetivo ou substantivo anteriormente. Então ele é mencionado ou indicado anafórica ou cataforicamente. São palavras bem linguísticas, mas anafórica que se refere anteriormente. Então eu falo de alguém e uso o pronome para me referir de novo àquele elemento que eu já citei anteriormente, tá? Ou cataforicamente, que é algo que eu vou falar, vou citar e depois eu vou nomear posteriormente. Então anafórico, que é citado novamente alguma coisa que eu já citei usando o pronome, e catafórico, aquilo que eu vou nomear posteriormente e estou adiantando. Depois, alguma coisa desconhecida também é usado o pronome para falar de algo que foi citado ou é desconhecido, então é usado o pronome. Então, no caso, ele será o sujeito ou objeto da investigação. Então, visto que os pronomes são representações gramaticais, eles devem indicar, de alguma forma, o nome a que se referem. Então, a regra básica para o pronome grego é concordância com seu antecedente em gênero e número. Seu caso é determinado pela função do pronome na sua própria oração. Esse princípio, no entanto, possui várias exceções, tá? Se ele está se referenciando a algum substantivo ou adjetivo anterior, de forma anafórica, então ele vai concordar. Se ele está se referindo a um substantivo, um adjetivo posterior, ele também vai concordar. Mas ele pode funcionar como objeto direto ou indireto em uma determinada sentença, e aí neste caso ele não vai concordar. Por isso que ele está colocando aqui que tem várias exceções, tá? Se o pronome se refere a algo anterior ou algo posterior, se ele está sendo usado então anaforicamente anterior ou cataforicamente posterior, ele vai concordar em gênero, número e caso. Mas se ele for objeto direto ou indireto, né, porque no grego nós não temos os pronomes oblíquos como nós temos no português. Lembra do pronome oblíquo no português? Me, mi, comigo, te, ti, contigo, o, a, os, as, lhe, lhes, te, né? O lho, o na, o no. Tem muitos pronomes oblíquos no português. No grego nós não vamos ter pronome oblíquo nesse mesmo sentido português, então vão ser usados pronomes declinados, e aí na tradução nós vamos usar no português os oblíquos, tá? Mas aí com o tempo nós vamos ver o uso desses pronomes. Os pronomes então, tem pronomes de primeira pessoa, pronomes de segunda pessoa e pronomes de terceira pessoa, tá? O pronome no primeira pessoa é o ego, é o nominativo. Nós temos até a palavra em português ego, né? Tem a ver com o eu. Então o ego é o nominativo. Nominativo singular, ego. No genitivo vai ficar emu e vai funcionar como se fosse o nosso
o pronome possessivo. Eu coloquei aqui de mim, só para você verificar que no grego existe um pronome especificamente possessivo que nós vamos ver, tá? Ou reflexivo. O emu é o ego declinado, de mim. Então, se é de mim, é meu na tradução também. Emoi, ou moi, em mim, através de mim, ou a mim, que seria o dativo que nós já vimos ali nos substantivos, tá? Tem várias traduções possíveis do dativo, que nós também tínhamos visto como locativo, instrumental, dativo, mas aqui para simplificar tudo dativo. Acusativo é me ou me, que é a mim. Veja, não vai ter novamente o vocativo, tá? Não dá para pensar num vocativo do pronome, né? Então não tem a forma do vocativo. Aí nós vamos ter o plural, remeis, nós, remon, ó, lembra o genitivo plural aqui, a terminação, de nós, remin, em nós, através de nós, a nós, remas, a nós. Para te ajudar aqui a lembrar, ó, os pronomes de singular de primeira pessoa começam com epsilon, tá vendo? Ego, emo, emu, emoi, eme. Os pronomes de primeira pessoa do plural começam com eta, ó. Remeis, remon, remin, remas. Aqui a terminação é igual ao genitivo e aqui também é igual ao acusativo que nós vimos como da primeira declinação, acusativo plural, tá? A primeira pessoa não segue um padrão, nem no singular, nem no plural, daqueles padrões que nós tínhamos visto. Então você tem que lembrar só do ego, primeira pessoa, nominativo singular, e o remeis, primeira pessoa do plural. Os outros seguem mais ou menos, né? Aqui lembra a terceira declinação do dativo, e aqui lembra a primeira declinação feminino do acusativo. Então, um pouquinho mais chatinho de decorar esse pronome de primeira pessoa. Mas então vamos lembrar, o epsilon dos pronomes, né? Começa com epsilon, é singular de primeira pessoa. Começa com eta, é o plural de primeira pessoa. Então, tem muitas declinações para o pronome. Nós vamos ter o pronome de segunda pessoa. Então, se, tu ou você. Aí o nominativo é si, genitivo su, dativo soi, acusativo se. Aí o plural vai começar com y, o singular começa com sigma, o plural começa com y, rimeis, rimon, rimin, rimas. Então, primeira pessoa do singular começa com epsilon, primeira pessoa do plural começa com eta. Segunda pessoa do singular começa com sigma, si, su, soi, se. Segunda pessoa do plural começa com y, rimeis, rimon, rimeis, rimon, rimin, rimas. Então só o que vai mudar, vou voltar aqui só para você ver, o que vai mudar aqui no plural é só a primeira letra, né? Remeis é nós, rimeis é vós. Remon, nós. Rimon, vós. Remin, em nós. Rimin, em vós ou para vós. Então, o que vai mudar é só essa letrinha aqui, ó. Para ficar fácil de você lembrar, tá? A primeira pessoa e a segunda pessoa saem um pouquinho daqueles padrões que nós vimos de primeira e segunda declinação. A terceira pessoa é mais fácil, tem mais formas, mas ela é mais fácil se você já guardou aquelas terminações da segunda declinação, tá? Então vai lembrar muito aqui a segunda declinação. A terceira pessoa, então, é que vai ser usada propriamente como pronome oblíquo, quando é declinado, tá? Então vai ser autós, aute, autó. Esse pronome vai seguir no dicionário como se fosse um adjetivo.
Lembra o adjetivo no dicionário? Ele tem a terminação do feminino e a terminação do neutro. O nominativo singular, terminação do feminino, terminação do neutro. O pronome vai seguir a mesma forma. No dicionário vai aparecer autós, significa que é o masculino nominativo singular. Ele vai mostrar como termina o feminino e como termina o neutro. Significa que autós no feminino vai virar aute, no neutro vai virar autó. E é exatamente isso que você vai poder identificar aqui, ó. Autós, nominativo masculino, aute, nominativo feminino, autó, nominativo neutro. Lembrando que o neutro só existe no grego, no português não temos, então você vai ter que traduzir de acordo com o significado da palavra, tá? Então vamos seguir a tabela aqui, masculino. Ele vai seguir como se fosse a segunda declinação, aqueles temas em ômicron. Autós, ele, autu, dele, autô, com ele, por meio dele, através dele, todas aquelas traduções possíveis do dativo. Auton, a ele. Veja, não tem o vocativo, tá? Aí o plural, autói, auton, autóis, autus. Veja que é a mesma declinação da segunda declinação do masculino. Vai seguir direitinho aqui, ó. O feminino vai seguir a primeira declinação temas em eta, ó. Lembra do grafê, lá da nossa tabela. Então, aute, autes, aute, com iota subscrito, auten. É a mesma declinação da primeira declinação temas em eta, tá? E depois o plural vai seguir o alfa. Altai, auton, altais, altás. Igualzinho a declinação do grafê. Lembra lá, depois você reveja a tabelinha da primeira declinação, tema em eta. Aí você vai ver que é o feminino, segue direitinho aqui. E o neutro vai seguir mais ou menos, só vai mudar aqui no nominativo, tá? A segunda declinação, tema em ômicron, neutro. Lá é autom, aqui vai ficar autó. Então, autó, autu, autô, autó, autá, autom, autóis, autá. A única coisa que vai mudar é que não vai ter o ni aqui no nominativo. Então o pronome tem uma pequena diferença aí no neutro. E as traduções é o mais importante você lembrar também, tá? Nominativo, ele, dele, ó, genitivo, dativo com ele, por meio dele, através dele, de acordo com ele e tantas outras possíveis traduções do dativo. E aí acusativo, a ele, eles, deles, com eles, a eles, é a mesma coisa, ela, dela, com ela, a ela, elas, delas, com elas, a elas. E o neutro, aí vai depender do significado da palavra para você traduzir, tá? Esta tabela aqui da terceira tem mais formas, mas é mais fácil, porque ela lembra aquilo que nós já estudamos na segunda declinação do masculino, na primeira declinação do feminino e na segunda declinação do neutro. É só você rever lá que você vai ver que ela é mais fácil, embora tenha mais formas. A primeira pessoa e a segunda pessoa é um pouquinho mais difícil porque foge daqueles padrões. E aí você só lembrar o epsilon, começa com epsilon, é a primeira pessoa do singular. Começa com eta, é a primeira do plural. Começa com sigma, é a segunda do singular. Começa com y, é a segunda do plural, tá? Aí começa com alfa, é a terceira pessoa. É só para você ter alguma referência para decorar essas formas dos pronomes. Os pronomes são amplamente usados no Novo Testamento, então vale a pena você também guardar essa tabelinha, copiar ela à mão também para treinar. Geralmente, o que acontece no grego, vamos falar até do grego clássico. O grego clássico não precisa muito dos pronomes,
porque só pela forma do verbo você já identifica a pessoa, tá? Na koiné, começa a se usar, principalmente no Novo Testamento, por uma influência possivelmente semítica, um uso maior dos pronomes, até mesmo para se dar ênfase na hora da escrita. Então, nos casos de ambiguidade, como da terceira pessoa, vão ser usados, e quando se quer dar uma ênfase, o autor também vai usar os pronomes. Em muitas passagens, Jesus vai usar, né, lógico, os autores, para expressar aquilo que Jesus disse, vão usar o recurso dos pronomes para dar ênfase, né? Por exemplo, a sua divindade ou a sua pessoa. Então, muitas vezes Jesus fala ego eimi, eu sou. Eu não precisaria usar o ego. Ego eimi. Só o eimi já significa eu sou. Mas aí, para um recurso estilístico de ênfase, é muitas vezes usado ego eimi. Eu sou mesmo, num sentido enfático, tá? Então, como eles são muito usados, são muito frequentes também na narrativa, na literatura neotestamentária, preste atenção nesse uso. Então, uma dica aqui também, por exemplo, se você está lendo o Evangelho ou uma narrativa em Atos ou em Apocalipse, vai haver uma maior frequência da terceira pessoa. Quando são os textos da epístola, vai ser mais frequente a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural, por motivos óbvios, né? Quando eu estou escrevendo uma narrativa, eu vou falar, então, ele subiu, ele desceu, ele falou lá com o cego, ele falou com Nicodemos, ele falou com a mulher. Então, ele vai ter com mais frequência nas narrativas a terceira pessoa, os pronomes de terceira pessoa. Não significa que não tem de primeira pessoa, porque muitas vezes o narrador do Evangelho vai dar a voz, né, a Jesus, ou vai dar a palavra a uma outra pessoa. Então vai ter eu. Tá? Ele disse, eu sou o caminho. Então, como ele dá a palavra, né, o discurso indireto, vai ter também a primeira pessoa. Mas é mais frequente na narrativa a terceira pessoa. Na epístola é alguém escrevendo. Então, vai usar a primeira pessoa. Eu vos digo, tal. Eu quero que vocês saibam tal coisa. Então, vai ter a primeira pessoa que escreve a carta e a segunda pessoa do singular ou do plural com mais frequência para quem aquela carta está sendo dirigida. São só dicas aí para você que está aprendendo grego. Estou lendo uma epístola, vai ter com maior frequência a primeira pessoa do singular e a segunda do plural. Se for uma epístola mais específica, como as pastorais ou Filemon, então vai ter a segunda do singular, a primeira do singular e a segunda do singular. Quando é uma narrativa, a maior frequência de narrativas estão nos evangelhos e em Atos, embora também possa haver narrativas nos outros textos. Então é só para a gente ver, a gente quando está aprendendo, nós então vamos procurar ver a maior frequência, porque fica mais fácil identificar, tá? Então, nos evangelhos e Atos, maior ocorrência de pronomes de terceira pessoa, porque abundantes, né, são os textos narrativos. Nas cartas, como são textos dirigidos a outras pessoas ou uma pessoa específica, tem mais pronomes de primeira e segunda pessoa. E lembre-se que os pronomes são declinados, tá? E na tradução, então, se acrescenta o sentido dos casos que nós já estudamos. Isso, então, você viu já na tradução lá das tabelas, certo? Vamos ver aqui os usos, né, dos pronomes, por exemplo, aqui em Atos. Espera aí um pouquinho. Em Atos 7. Então, em Atos 7, lembra que Estevão, ele está fazendo um discurso. Então, nesse discurso, Estevão vai citar as passagens do Antigo Testamento. Ele vai lembrar de uma história.
Então ele está narrando aquela história e ele vai usar vários pronomes aqui. O autor, né, de Atos, Lucas, vai fazer uma referência àquilo que o Estevão está narrando. Então aquilo que ele está narrando, vamos ver os pronomes que são usados aqui, ó. Então, hot theos tes doxas ofce ton patri remon. Então aqui em destaque, ó, remon. Você vai lá olhar na tabela. De nós. E aí de nós, melhor traduzindo em português, nosso, né? Abraham onti ente Mesopotamia. Já dá para você pensar mais ou menos, se você conhece a passagem, o que será que ele está falando? O Deus da glória apareceu to patri remon, ao nosso Pai, né? Literalmente, ao Pai de nós. Então, ao Pai de nós, ao nosso Pai, Abraão, onde ente Mesopotamia, estando, né, ele na Mesopotâmia. Veja que vamos lembrando que já aprendemos. Ó, hot cells, nominativo, tes doxes, ó, o genitivo feminino singular, da glória. Ofse nós não aprendemos ainda, né? Apareceu, ou foi aparecido, literalmente. To patri, ó, o dativo, ao pai. Remon, aqui aparece o pronome. Lembra o que eu disse? Começa com eta, é a primeira pessoa do plural. Remon, de nós, porque está no genitivo. Terminação do genitivo. Abraão é indeclinável. Onde nós não aprendemos ainda que é o particípio. Estando, agora en, nós já vimos que depois de um en, geralmente tem um indicativo de lugar. Então vai ter um dativo de lugar, que é o chamado locativo. Ente Mesopotamia, ó. Declinou aqui igual a primeira declinação. Declinou aqui igual também a primeira declinação. Dativo. Na Mesopotâmia. Aí continua aqui, ó. Kai uk edokenauto cleronomia en alte. Faltou um iota subscrito aqui, ó. Depois você corrige aí. Porque depois de um en, que é a preposição, vem um dativo, e o dativo é indicado com um iota subscrito. Então, e não deu a ele, ó, declinou o pronome de terceira declinação aqui, ó, o pronome de terceira pessoa, tá? Declinou como se fosse a primeira declinação masculina, dativo, ó, iota subscrito. Não deu a ele herança, enalte, nela, por isso que tem que ter um iota subscrito aqui, herança nela. Aí continua, ego hotheos ton pateron su. Ó, isso aqui, tudo que nós já vimos, ó. Ego, eu. Hotheos, o Deus, ton pateron, dos pais. Dos pais de quem? Su. O que é su? De ti. Aprendemos já nessa aula a declinação da segunda pessoa do singular, ó, su, começa com sigma, de ti, su. Então, eu, o Deus dos pais de ti, então, eu, o Deus dos teus pais. Veja que no português a gente tem que concordar, né? Dos teus pais. Aqui no grego, ó, dos pais de ti. Aí é melhor traduzir dos teus pais. Ho theos Abraão, ó, Deus de Abraão. Abraão não declina, tá? Porque eu já falei para vocês que nomes estrangeiros terminados em consoante geralmente não tem declinação no grego. Aí vai no contexto. Deus de Abraão, que hotzeus Isaac, que hotzeus Jacob. E o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, tá? Aqui não tem grandes dificuldades, porque não tem nenhum verbo nesse texto, ó. Só tem substantivos. Uma sentença completamente nominal. Eu, o Deus dos pais de ti, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Veja que tem 3 nomes terminados em consoante, são nomes indeclináveis, mas aí no contexto a gente
entende que é um genitivo, né? O Deus dos teus pais, o Deus dos pais de ti, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, certo? Então lembra de escrever, está em destaque usar os pronomes, só corrija aqui que tem um iota subscrito, tá? E aí você treinar o uso dos pronomes, tá? Então, ao lermos o texto grego completo de Atos 7, nós podemos perceber que no discurso de Estevão, há grande ocorrência de pronomes pessoais de terceira pessoa, pois Estevão está falando a respeito de várias passagens do Antigo Testamento. Mas note que ocorre também pronomes de outras pessoas, né? Primeira do plural, primeira do singular, porque é uma narrativa em que ele está também dando a palavra, né? Então, quando dá a palavra assim, ó, ele disse, disse, né? E aí, eu sou. Então, chama discurso indireto. Quando o narrador passa a palavra a uma outra pessoa e esta pessoa fala, é o discurso indireto. E aí, para fixar, tem lá os exercícios de fixação, tá? É o texto completo de Atos 7, procura nas páginas 60 a 63, se não estiver especificamente nessas páginas por causa da edição que você está usando aí que nós disponibilizamos, mas é só ver no fim ali da lição sobre os pronomes, tem o texto completo de Atos 7 e aí está lá os pronomes em destaque, tá? E aí você pausa a aula por um momento, faz os exercícios, traduz os pronomes, olhando nas tabelas as traduções, para ver o que você vai entender. Depois tem outras passagens também, tem o texto de Gálatas capítulo 1, que aí vai ocorrer mais exercícios, né? Para você verificar, em Gálatas vai ter mais pronomes de primeira pessoa do singular e segunda do plural, para você treinar também, tá? Em Gálatas capítulo 1. Então, como Gálatas é uma carta, você vai perceber que tem mais ocorrências de pronomes pessoais de primeira e de segunda pessoa do plural, porque Paulo está escrevendo, se dirigindo então aos Gálatas. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, se você quer fazer algum comentário, coloque aí no espaço dos comentários de aula. Aí na próxima aula nós vamos ver a segunda parte dessa lição dos pronomes. Nós continuamos agora, então, os pronomes, tá? Porque tem muitos tipos diferentes de pronome. Como no português. Olha, você está achando o grego complicado aí, mas o português tem muito pronome também, hein? Lembra? Tem eu, tu, ele, nós, vós, eles, mas esse é só o pronome que a gente chama pronomes do caso reto. Mas nós temos pronomes, os pronomes oblíquos no português, são muitos pronomes. Eu, então lembra? Me, comigo, te, contigo, lhe, lho, lá, lhes, lhas, to, tá, no, na, nos, nas, o, a, os, as. Então tem muitos pronomes oblíquos no português também. Então no grego nem tem o pronome oblíquo, hein? É até mais fácil você pensar que se você aprende a declinação e traduz de acordo com a declinação. Então, não se assuste, porque os pronomes são muitos e são muito usados no grego e tem muita importância exegética também. Tem muitos debates exegéticos, debates teológicos que são feitos por causa dos pronomes, tá? Então, vai devagar, você chega lá. Existem, então, os pronomes que nós chamamos, né, de pronomes oblíquos, pronomes oblíquo não tem no grego, pronome possessivo, tem o pronome relativo, né, tem o pronome demonstrativo. Então aqui, ó, temos os pronomes demonstrativos. Eles também são declinados, tá? Ó, hutos, ekeinos, o rode, aqui ficou um epsilon, ficou no português, né? É mais raro, mas ocorre 10 vezes no Novo Testamento. Esse hutos regularmente vai se referir ao objeto mais próximo, né? Este.
Até o português ele é mais específico. A gente tem este, para o que está perto de quem fala, né? Esse, que está perto de quem fala e de quem ouve, e aquele que está longe de quem fala e de quem ouve. Nós vamos ter no grego uma forma só, este e esse é a mesma forma, tá? Geralmente se refere àquilo que foi tratado ou anteriormente ou aquilo que vai ser tratado logo na sequência, mas nem sempre é tão fixo assim, tá? O ekeinos vai se referir ao objeto mais distante. Quando ele fala que o objeto mais distante é na narrativa. O texto está correndo, aquilo que está mais próximo vai ser usado hutos, tá? Pode ser o mais próximo logo anteriormente ou mais próximo na sequência. Lembra que o mais próximo anterior é o anafórico e o mais próximo posterior é o catafórico. E o aquele é aquilo que está mais distante na narrativa. Então, os pronomes demonstrativos. Também, se você prestar atenção, eles vão seguir a primeira, a segunda declinação, tá? No caso do masculino e do neutro, vai seguir a segunda declinação, chamada temas em ômicron. E o feminino vai seguir a primeira declinação, chamada temas em eta. Vai seguir aqui o mesmo padrão dos pronomes de terceira pessoa que a gente viu na aula passada. O autós, autê e autó. Aqui, como é o demonstrativo, vai ser ekeinos, ekeine, ekeino, tá? E no dicionário você vai encontrar assim, ekeinos, que é o nominativo singular masculino, a terminação do feminino, então é keine, como está aqui, e a terminação do neutro, é keino, como está aqui, tá? Só para fixar, no dicionário vai estar assim. No dicionário normal, chamado léxico normal. Quando é o léxico analítico, aí pode aparecer em qualquer forma, mas para o significado ele vai te mostrar esta forma aqui, ekeinos, tá? Então vamos lá, ekeinos, mesmo padrão, ekeino, ekeino, ekeinon. Aí ekeinoi, ekeinon, ekeinois, ekeinus. Lembra, não tem o vocativo dos pronomes, tá? Então só tem nominativo, genitivo, dativo e acusativo. A gente colocou genitivo ablativo, que é aquele padrão dos oito terminações de caso, né? Mas lembra que, na verdade, são 5 terminações, só não tem o vocativo, então aqui vão ficar 4. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. E aí o plural, a mesma coisa. E lembre-se também das formas que você tem que traduzir, tá? O nominativo é igual no português, o genitivo vai dar aquela ideia de posse, o dativo pode ter várias traduções, tá? Naquele, por aquele, aquele, ainda se usa o sinal grave indicativo de crase, tá? Aquele. E o acusativo, aquele. É o plural aqueles, daqueles, naqueles, aqueles. Feminino, mesma coisa, aquela, daquela, naquela, aquela, aquelas, daquelas, naquelas, por aquelas, aquelas e aquelas. Veja que o português ainda faz uma transformação aqui também, tá? Então, ekeine, ekeines, ekeine, ekeine, ekeinai, ekeino, ekeinais, ekeinas. Lembra, segue a primeira declinação tema em eta igual grafê. Ou, para lembrar do pronome, igual ao T. O neutro vai seguir a mesma forma do neutro, com a diferença aqui no nominativo, igual lá o pronome autó, né? Aqui é ekeino, 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 ekeina, ekeinon, ekeinois, ekeina. Então, é o pronome demonstrativo, tá? Então, aquele. Aí eu tenho outros demonstrativos. Esse daqui, lembrando,
se refere a algo que está distante, né? Aquele. E este aqui se refere tanto a algo que está próximo de quem fala, como está próximo de quem ouve. Então não tem diferença entre este e esse no grego. Então temos, ó, hutos, tuto. Cuidado que aqui complica, né? Muda muito. Hutos, este, tuto, deste. Toto, neste, por este, a esse. Tuto, este. Huto, tuton, tutos, tutos. Aqui vem a grande problemática na exegese, porque as formas, ó, são muito parecidas, né? Ó, do masculino e do neutro. Aqui, no caso, só vai mudar no nominativo e no acusativo. Então, como é muito parecido, na hora da exegese, isso aqui dá uma polêmica muito grande. Existem polêmicas inteiras por causa desse tuto aqui. O que Paulo quis dizer? Ele se referiu a algo anterior, mas não está concordando com o substantivo. Então, há muitos problemas no caso do grego por serem formas parecidas, né? Então, toma muito cuidado aí. Vai repetir o neutro e o masculino. E o feminino vai ser mais diferente, né? Haute. E também cuidado com a acentuação, ó. Porque aute, ela, haute é esta, tá? Também tem que tomar cuidado aqui com a acentuação. Aí taute, tauten, hautai, também cuidado. Autai seria elas, agora hautai, estas. Aí tuton, ó que problema, ó. Tudo igual, tuton, tuton, tuton. Genitivo plural, tudo igual. Então, aí na hora do texto, o autor às vezes fala muitas coisas e põe lá um tuton, aí você não sabe mais o que ele estava se referindo. Se é uma palavra masculina, se é uma palavra feminina ou neutro, no caso do genitivo plural, tá? Aí tem muito debate. O livro do Wallace lá, ele coloca até alguns debates sobre esta questão. Mas, em termos gramaticais aqui, vai seguir a segunda declinação, o masculino e o neutro, e a primeira declinação, o feminino. Muito bem. Aí você dá uma olhada lá no final da lição, que vai ter alguns textos para você tentar traduzir. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Enekeinete hora. O que vai acontecer com o pronome demonstrativo? Ele vai funcionar como aquela função atributiva do adjetivo, tá? O pronome demonstrativo vai funcionar como um adjetivo com aquelas mesmas regras das funções atributivas e predicativas. Então, ete, ente, enekeinete hora, literalmente, em, naquela, na hora, aqui faltou um iota subscrito, ó, que é do dativo, tá? Em, naquela, na hora, literalmente. Então, você vai traduzir naquela hora. To anthropoekeino, por homem, por aquele. Então, o homem pelo qual. É um texto que fala o homem pelo qual os escândalos vêm, né? Então, to anthropoekeino. Então, também o uso do demonstrativo parecido com o uso do adjetivo. Tudulo ekeinu, do servo daquele, ó, genitivo. Aí você vai traduzir daquele servo. Rodulos ekeinos, o servo, aquele, ou aquele servo. O que você pode prestar atenção? Ele vai concordar, ó. Dativo, dativo aqui, tem um iota subscrito, também dativo. Ó, o pronome, o substantivo está no dativo, o pronome também está no dativo, está concordando. O substantivo está no genitivo, o pronome também no genitivo, está concordando.
O substantivo está no nominativo, o pronome está no nominativo. Está concordando, tá? Então, o pronome, quando está em relação atributiva ou predicativa aqui com o substantivo, ou com o adjetivo, vai concordar em gênero, número e caso. Aí tem o feilen e keinen, também, ó, feminino concordando, ó. Lembra do feminino de primeira designação teminheta, igual grafê, ou no caso do pronome igual ao te. Então, ao ten, o feilen e keinen, aquela dívida. Literalmente é a dívida, aquela, então, aquela dívida. Então, presta atenção que ele vai funcionar como o uso atributivo do adjetivo. Muito bem, vamos para o próximo agora, são os pronomes relativos, tá? O relativo também é um pouquinho mais complicado, são letrinhas com um monte de acentuação. E aí tem aquela ideia, o qual, a qual, do qual, dos quais. No dicionário você vai ver assim, ó, Ros é o nominativo. Cuidado, ó, confunde, né? Porque é só a acentuação que muda. Re. Se não tem esse acento é o artigo. Agora, com esse acento é o pronome relativo. Mesma coisa aqui, ó, Ró. Se não tem o acento, é o artigo nominativo. Com acento, é o pronome relativo no neutro ainda. Então, toma cuidado com a acentuação. Ros, re, ró. Então, masculino, feminino e o neutro. Quem, o qual, a qual, os quais, as quais. É como você vai traduzir. Aí o masculino vai seguir a segunda declinação, o feminino vai seguir a primeira declinação teminheta e o neutro a segunda declinação dos pronomes no neutro. Mesma coisa, ó. É como se fosse só aquela terminaçãozinha, o pronome inteiro. Ros, ru, ro, rom. Feminino re, res, re, ren. O neutro ro, ru, ro, ro. Aqui tem um espacinho, tá? Ó, ro, o, a, qual. Faltou um espaço aqui, só um minuto. Só para você não confundir. É só o ro, né? Igual tá aqui, ó. Aqui na tabela faltou um espaço. E aí o plural, mesma coisa. Roi, rom, rois, rus. Rai, rom, rais, ras. Ra, ro, rois, ro, ra. Aqui faltou um espacinho também, mas é só o ra, tá? Igual tá aqui. O que acontece? Só no caso dos pronomes relativos, preste muita atenção na acentuação. Então, se tem a aspiração áspera mais o acento, aí é o pronome relativo, tá? E aí nos textos também, esse acento pode mudar para um acento agudo, por causa, quer dizer, o acento grave, né? Aquele invertido assim, por causa da outra palavra que vem na sequência, tá? Então, tem dois acentos, é o pronome relativo. Se tiver um acento só, uma aspiração só, né? Sem o acento, é o artigo. E aí nós temos outros tipos de pronome, como no português chamamos de pronomes interrogativos. E aqui também presta atenção no acento. Essa palavra com acento é quem, sem acento é alguém. Nós vamos ver o alguém depois. Então, tis, ti, quem. Então, ele vai ser declinado também. Ó. Tis, tinos, tini, tina. Tines, tinon, tisi, tinas. Aqui segue, se você lembrar, vai seguir a terceira declinação, tá? Esse pronome vai seguir mais a terceira declinação. E o neutro, bem parecido. Ti, tinos, tini, ti, tina, tinon, tisi, tina. E aí, cuidado na tradução. Quem, de quem, em quem, por quem, a quem. Quem, de quem, em quem, quem. Então, é um interrogativo, tá? Com acento é interrogativo. Mas olha aqui, ó. Existem... Há quem diga que não existe pronome indefinido no grego. Existe sim, tá?
Pronome indefinido no grego é tis. Ti. Então lembra da questão exegética. Se o autor quisesse dar uma indefinição, no grego ou ele usaria a palavra anthropos, que significa alguém, um qualquer. Anthropos significa homem, mas também é usado no sentido um alguém, um qualquer. Então existe um indefinido sim, tis, sem o acento. Ó. Com o acento, só voltar aqui, ó. É o pronome interrogativo, a pergunta. Sem o acento, é o pronome indefinido. Tá? Só quer dizer, um alguém qualquer, se lá, voltando à questão exegética importante, se lá em João quisesse dizer um Deus, ele usaria tis, tá? Como alguém, um qualquer. Então, um indefinido. Então, alguém, alguma coisa, tinos, de alguém, tine, em alguém, tiná, alguém. Tines, alguéms, né? Algumas, de alguéms ou de algumas, também tem alguns no português, né? É o neutro ti, tinos, tini, ti, tina, tinon, tisi, tina. Então aqui só cuidar de novo com o acento, porque com o acento é quem? Sem o acento na primeira sílaba, né? É alguém, tá? Esse é o cuidado. Veja que os pronomes têm muito problema com a acentuação. E aí um outro tipo de pronome é chamado de pronome reflexivo, que estaria mais próximo do nosso possessivo. O grego não tem especificamente um possessivo. O mais próximo que se chega do possessivo é esse pronome reflexivo, tá? Então, aí ele vai ter uma forma um pouco diferente, só vai ter no genitivo, dativo e acusativo. Só vai ter 3 casos. No caso, quando nos referimos ao pronome reflexivo. Não vai ter um nominativo do reflexivo, tá? Então, o genitivo, emaltu, de mim mesmo, emalto, emalton. Realton, realtois, realtus. Então, cuidado com a acentuação também. Vai seguir a segunda declinação, temos em homem, no masculino. E o feminino vai seguir o feminino de primeira declinação, temos em eta. Emaltes, emalte, emalten. Realton, realtais, realtas. Tá? Então, o masculino, se tiver que se referenciar um neutro, vai ser essa forma e o feminino vai ser esta forma. Aí nós vamos ter os reflexivos de segunda pessoa, tá? Aqui voltando, ó. Isso aqui é o reflexivo de primeira pessoa, tá? Uma coisa que é de mim mesmo ou se referindo reflexivamente. E aí vai ter o de segunda pessoa, ó. Se ao tu. Se você prestar atenção, só voltar aqui, ó. Aquele ego ou emu vai ter aqui no começo, ó. Primeira pessoa. Lembra que a segunda pessoa é si, no pronome do caso reto lá? Aqui vai manter esse si, ó. Se auto de ti. Se auto em ti. Se auton a ti. Aí, realto, realtois, realtus. Se aute, se aute, se auten. Muitas coisas então vão ser resolvidas no contexto. Às vezes nem no contexto, porque fica meio dúbio esses pronomes, tá? Mas lembra, segue aqui o si no singular e no plural vai ser igual. E aí de terceira pessoa, que aí vai ter esse epsilon mais o pronome de terceiro, ó. Realtu, realto, ealton, realton. Então os pronomes reflexivos são muito parecidos aqui, se você prestar atenção. Você vai ter que ver no contexto se está se referindo ao singular, ao plural, né? E a primeira, a segunda ou a terceira. Principalmente o plural é muito parecido.
Então você tem que ver o contexto ali da passagem para descobrir. Então esse é a terceira pessoa, real tu no masculino, real tes no feminino, real tu no neutro. Tá vendo de novo? Ó, o masculino e o neutro são iguais, só vai mudar aqui no acusativo. Então, toma cuidado. Vai depender do contexto para fazer a referência desses pronomes, tá? Aí você pode dar uma pausa aí, vai lá no final da lição, na página 75. Se não tiver na 75, está próximo aí por causa da edição do livro. Tem alguns outros usos dos pronomes que a gente pode ver nos textos, tá? Ó, ego, rimas, egenessa. Veja que aparece dois pronomes aqui, ó. Um de primeira pessoa e um do segunda pessoa do plural. Primeira pessoa do singular começa em epsilon, lembra? Segunda pessoa do plural começa em y. Então, ego, rimas, egenessa. Esse egenessa é eu gerei. Esse pronome, então, rimas, está funcionando como um acusativo plural. Eu, a vós, gerei. Então, aqui o pronome está sendo usado, na nossa tradução, nós traduziríamos como um oblíquo, né? Eu, a vós, gerei. Ou eu, gerei a vós. Eu já tinha dito para vocês o seguinte, o autor pode brincar aqui com a ordem das palavras por causa da ênfase. Então, ele quis dar aqui ênfase no eu e quis dar ênfase no gerei. Por isso ele colocou nesta ordem, tá? A primeira posição é mais enfática. A do meio não tem ênfase. A última posição é uma segunda ênfase. Então ele quis dar ênfase no eu e no gerei. Ele colocou nesta ordem. Então o pronome está sendo usado aqui como um objeto direto, né? No grego direto, no português vai ser indireto. Diatuto epempsarhimoi Timótheo, hos estin technomu, agapeton, kepston en kyrio. Temos vários pronomes sendo usados aqui, ó. Né? O diatuto, ó, por isto, né? Epempsarhimim, enviei a vós Timóteo. Hos estin, o qual é technon, um filho de mim, né? Qual é meu filho? Technomum agapeton, meu filho amado. Kaipston en Kyrio, e fiel no Senhor. Então, está sendo usado aqui vários pronomes, né? O demonstrativo, né? O pronome pessoal, de segunda pessoa do plural. O pronome relativo, ó, hos. Depois o pronome pessoal no sentido possessivo. Então, no mesmo texto, lembrando, ó, é uma epístola, está usando primeira e segunda do plural. Pois aqui, ó, remeis, asceneis, rimeis, de esquiroi. Ó, começou com eta, primeira do plural. Começou com y, segunda do plural. Terminação é a mesma, do nominativo. Vós sois, nós somos fracos, né? Vós, porém, sois fortes. Paulo está usando aqui de ironia, né? Nós somos fracos, vocês que são fortes, né? Então está usando o pronome primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural. Aqui, ó. Ego Paulos egrapsate eme reiri. Eu, Paulo, escrevi te eme reiri, em minha própria mão, né? Esse me, de mim, da minha própria mão escrevi. Paulo está dizendo lá que escreveu com a própria letra dele, né? Então aparece a primeira pessoa
e aparece o pronome aqui, ó, emé, no dativo. Então, esses usos do pronome você vai acostumando à medida que você lê os textos do grego no Novo Testamento, tá? E as tabelas, lembrando, servem para você consultar, não tem vergonha de consultar as tabelas. São muitas tabelas, são muitos pronomes diferentes, então por isso você vai consultando. É importante não ficar dependendo das traduções em português, tá? Tente pegar o texto em grego, olhar nas tabelas e ver como traduz, para você não ficar dependente do português. E aí você vai ter outros exercícios aí para treinar. No final de cada lição tem lá um texto. Não se assuste, os textos são grandes. Você não precisa entender todo o texto. Você só precisa destacar aquilo que você entendeu dentro das lições que já foram dadas, tá? E aí uma palavra vai ajudando você a traduzir outra palavra. Às vezes o aluno se assustar, o texto muito grande, não estou entendendo o texto. Não é para você entender de uma vez todo o texto, é para você fazer aquele caça-palavras. Casse lá as palavras que você já aprendeu. Se você tem um léxico analítico ou um outro léxico, você vai tentando achar as outras palavras. E aí nós chegamos ao fim dessa parte 1, do grego bíblico, para depois nós avançarmos para as outras partes da nossa aula. Então esperamos que assim, nesta conclusão do grego bíblico, você já tenha acesso ao material, você já consegue identificar aquela parte que a gente chama parte nominal, tá? São os substantivos, os adjetivos, os pronomes, os artigos, a parte mais nominal. Depois nós vamos ver a parte verbal, que aí vai acrescentar os conteúdos verbais, tá? Então, muito treino, treina, escreva, leia. Você tem oportunidade que não se tinha antes. Você tem o vídeo, você vai voltando o vídeo. Ficou com a dúvida? Volta o vídeo. Não entendeu? Volta o vídeo. Vai lá na lição, faz a lição. Tem o lugar aí para você fazer as postagens das dúvidas. Posta aí que nós vamos responder também. Mas esse recurso de ficar voltando, ouvindo de novo, você pode fazer. Ah, tá muito rápido. Dá para mudar aí no vídeo a velocidade, para você ouvir mais lento. Tem muitos recursos hoje que te ajudam a aprender, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato, nós vamos esclarecer. Vamos depois voltar aqui para falar da parte verbal. Esperamos que você tenha aprendido e gostado dessa parte aí nominal. Não se preocupe, que são muitas questões que com a prática você vai aprendendo mais. Até mais, muito obrigado por assistir essa aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.